eu sou o Daniel Rubim, eu sou conselheiro da Câmara de Comércio da Belgalux. Agradeço a presença de todos e agradeço ao Belgalux por abrir esse espaço para nós debatermos esse tema, que, como o Rogério bem disse, é super importante e subutilizado pelas empresas. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns incentivos fiscais que as empresas têm direito a exercer, né? E são previstos por lei. E agora que a gente está em época de fechamento fiscal, né? E planejamento do ano que vem, a gente organizou esse webinar para conversar um pouco sobre as possibilidades, especialmente as que são relacionadas à declaração de imposto de renda e a esse fechamento de ano, mas também para que as empresas saibam que tem uma quantia considerável de dinheiro aí que elas podem utilizar para fins que interessam as empresas, para que elas possam otimizar um pouco otimizar o fiscal delas e também ter um retorno não só para elas, mas para a sociedade como um todo. Tá? Eu estou aqui com o André Moraes, do escritório Maluli Juliano Advogados, e com o Rogério Coelho, do Lino Dias Coelho Advogados. Vou passar a palavra para a Andréia para se apresentar e para já iniciar o nosso conteúdo aí. Obrigado. Bom webinar para todos. Bom dia, Daniel. Obrigada pela apresentação. Já antecipo aqui, agradeço o convite, agradeço o espaço, eu faço coro a você e o Rogério, é um tema que eu amo falar, porque é um tema ganha-ganha, né? Em que as empresas ganham e a sociedade, de modo geral, ganha também. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Bom dia, Rogério, meu parceiro aqui, meu companheiro hoje, né? Que entende tanto sobre o assunto e eu tenho certeza que vai poder nos ajudar a esclarecer bastante dúvidas, né? E bom dia a todos que já chegaram, os que estão chegando, sejam bem-vindos. É um prazer falar para vocês e eu espero poder contribuir de alguma forma. E já adianto que a gente fica aberto para perguntas, então, caso vocês tenham alguma dúvida que eu não fale aqui ao longo da minha fala, fique à vontade para mandar as dúvidas no chat, vou ter o maior prazer em responder. E se não for possível agora, depois também eu fico à disposição para responder por e-mail, enfim. A ideia aqui é realmente trocar conhecimento e eu acho que desmistificar um pouquinho, né, dessa sombra que a gente tem sobre os incentivos fiscais. E daí, eu tenho 15 minutos para falar, então vou ser bastante objetiva, já aqui fechando o tema, tá, do que eu vou falar. E deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Você já veio a minha apresentação? Não, Ainda não. deixa eu ver. Agora foi, agora foi. Agora foi. Então Agora tá. sim. Deixa eu só colocar aqui. Bom, e já fechando aqui, né, qual vai ser o tema da minha apresentação? A gente sabe que no Brasil existem, assim, inúmeros incentivos fiscais. Então, se fosse para a gente falar de todos os incentivos fiscais, eu acho que eu ficaria aqui 3 dias falando só, superficialmente sobre todos os incentivos. Então, eu trouxe aqui um rol de incentivos, que eu aprecio muito, que são aqueles incentivos que traz um benefício para a empresa, logicamente, mas que também que tem algum apelo social, enfim, que privilegia a coletividade, né? Então, são os incentivos aí fiscais voltados para as áreas sociais, do esporte, enfim. E quando nós falamos desses incentivos, a gente fala de incentivo federal, sabemos também que existem incentivos nesse sentido no âmbito estadual, no âmbito municipal, mas daí, novamente, a gente teria que analisar a legislação de cada estado, de cada município, então, não daria tempo. Então, fechando no âmbito federal, e quando a gente fala de incentivos federais, né, que tem esse apelo, social, a gente fala diretamente de imposto de renda. Então, toda vez que eu me referir à carga tributária, à redução tributária, eu vou só me referindo ao imposto de renda, né? E daí, nesse sentido, qual o rol que eu estou falando? Qual o universo que eu estou falando? São 6 grandes grupos de incentivos, né, que nós temos. O mais conhecido desses grupos, que é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, que é a mais conhecida, que é a que tem maior potencial de investimento por parte de doação, por parte das empresas, mas que também a gente sabe que é a mais polêmica, né? Aí, ao longo dos anos, ela foi sendo, vamos dizer assim, politizada,
muito embora o viés dela seja muito válido, seja uma lei que visa incentivar a cultura, né, que é uma coisa muito importante para qualquer sociedade. Então, o primeiro grupo é o grupo da cultura, beneficiado pela Lei Rouanet. Depois, nós temos o grupo dos direitos, né, da criança, do adolescente e do idoso. Então, são fundos criados para trazer projetos destinados a esses três grupos de pessoas: criança, adolescente e idoso. Depois nós temos a lei do esporte, que também é super famosa e que visa aí apoiar projetos desportivos e paradesportivos, e que eu acho que dispensa, né, maiores comentários, porque todos nós sabemos a importância da prática de esporte, ainda mais se a gente pensar em populações mais carentes, né, pessoas que têm menos condições social, crianças, então realmente o esporte pode ser ali uma salvação, né, dar uma direção para essas pessoas. Então, é uma lei extremamente importante. Depois nós temos o grupo da saúde, que daí são divididos em dois subgrupos, que é o grupo dos PCDs, né, as pessoas com deficiência, e os projetos destinados a auxiliar pessoas no âmbito da oncologia, né, então, que é o PRONON. Depois nós temos a lei da reciclagem, que é ali a caçulinha, né, das leis de incentivo, bem recente, de 2021, e a lei da reciclagem. Eu só vou citar, porque o Rogério vai falar mais profundamente sobre ela, então, para não ter um conflito aqui, eu vou deixar a lei da reciclagem para o Rogério falar melhor sobre ela. E depois nós temos a doação direta. O que difere a doação direta dos cinco primeiros grandes grupos? Os cinco primeiros grandes grupos, nós vamos ver que eles podem receber patrocínio ou doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E eles têm tem que ser projetos, então tem que ter uma prestação de contas por parte das instituições que comandam esses projetos, né, destinados a esses grupos beneficiados por essas leis. A doação direta, diferentemente, ela só pode ser feita pela pessoa jurídica, então ela não serve para a pessoa física e ela não requer um projeto pré-aprovado, ela não requer uma prestação de contas posterior. Então, essa basicamente são as duas grandes diferenças entre os cinco primeiros grupos e a doação direta. A doação direta nada mais a permissão legal para que uma empresa, e aqui só falando, só fazendo um parêntese, sempre que eu falo empresa, que eu estou falando empresas do lucro real, então empresas do lucro presumido e do Simples Nacional não podem se beneficiar desses incentivos, tá? É só lucro real, justamente porque tem uma prestação de conta, enfim, então tem que ter uma declaração mais apurada. Bom, dito isso, fechando parêntese, voltando para a doação direta, as empresas do lucro real, elas podem doar parte do seu lucro operacional para uma instituição, desde que essa instituição seja sem fins lucrativos e que atue em áreas de interesse social, tá? Então, é o universo, vamos assim dizer, dos incentivos fiscais que tem essa tomada mais assistencial, né? Mais voltado para a coletividade. Bom, já conhecemos aqui, né, o universo que nós estamos falando. E daí, quais são os incentivos? Como essas empresas podem incentivar? Tirando a questão, da doação direta, que é um pouquinho diferente, a lógica para todos os incentivos é o mesmo. É a mesma, aliás, perdão. A pessoa jurídica pode destinar parte do imposto de renda devido para ali a lei, o incentivo, o setor que ela quer incentivar. Como que funciona isso? Vamos pegar aqui a primeira, que é a Lei Rouanet. Como eu já disse, a Lei Rouanet, ela é a que permite maior percentual de doação ou de patrocínio. E qual que é a diferença entre doação e patrocínio? Doação você simplesmente doa sem nenhuma contrapartida. Então, a empresa escolhe um projeto e doa os 4% para aquele projeto. No patrocínio, tem alguma contrapartida. Então, geralmente é a exposição da marca da empresa patrocinadora no evento, ou a doação de parte dos ingressos do evento, né, para que essa empresa possa distribuir para quem entender pertinente. Então, basicamente, essa é a diferença entre doação e patrocínio, tá?
Para esse slide que nós estamos, doação e patrocínio não faz nenhuma diferença. Então, pegando aqui o exemplo da Lei Rouanet, que permite 4% de doação ou patrocínio, como que funciona? Vamos supor que uma pessoa jurídica apurou já o lucro, o imposto de renda, então apurou o lucro, sobre esse lucro jogou a alíquota de 15% do imposto de renda e viu que tem 100 mil reais a pagar de imposto de renda. O que que ela faz? Ela paga 96 mil reais para a Receita Federal, para o governo federal, e esses 4 mil reais ela deposita na conta do projeto que ela pretende incentivar. Então, ela escolhe, é basicamente escolher em qual cofrinho eu quero colocar. E daí é uma equação muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação que é assim, né? A gente vê que é comum contribuintes em geral, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, às vezes terem dúvidas, né, da destinação que é dada ao tributo que é pago, né? E por um lado, então, nós temos esses contribuintes que têm esse desconforto, esse incômodo. E de outro, nós temos o governo federal, que renuncia de parte da sua receita em prol de projetos, né, que tenham aí esse viés social, assistencial, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é como o Rogério e o Daniel já mencionaram aqui, é muito subutilizada essa renúncia fiscal feita pelo governo federal, porque nunca se atinge o potencial de renúncia. O valor a ser renunciado pelo governo federal está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, e assim, ano após ano, as empresas não utilizam todo aquele potencial de renúncia. Então, por isso que é interessante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, que é para divulgar e para tentar, de algum modo, demonstrar a segurança que é se incentivar por meio das leis de incentivo, né? Então, aqueles 4%, voltando aqui no exemplo que eu dei, aqueles 4 mil reais que a empresa destinou para o projeto, a empresa que gerencia esse projeto, né, que tecnicamente a gente chama de proponente, ela vai utilizar esse valor, esses 4 mil reais, ali na construção, no desenvolvimento do projeto, e depois ela vai prestar conta para o Ministério da Cultura. Como que a empresa se garante que ela diz, não, eu posso deduzir esses 4%, eu não vou ter nenhum risco de ser depois, por exemplo, fiscalizada pela Receita Federal, que é o maior receio, às vezes, das empresas. Tem que ser um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, a lei, ela traz ali os requisitos para aprovação do projeto. Esse projeto sendo aprovado pelo Ministério da Cultura, contabilmente, a empresa se cercando de todos os cuidados para fazer a apuração do imposto de renda da forma correta, não tem um risco. Nós estamos fazendo uma coisa totalmente lícita, legal, e onde todos vão ganhar, tanto a empresa incentivadora quanto o proponente, né? E principalmente as pessoas que vão ser beneficiadas por aquele projeto social. Todas as leis aqui, todos esses incentivos, como eu disse, salvo da doação direta, segue o mesmo ritual, tá? De apuração do imposto de renda e de dedução, destinação, aliás, de parte desse imposto de renda para ali o segmento que essa empresa optou por privilegiar, incentivar, tá? O que difere um incentivo do outro? O percentual que pode ser destinado para o projeto. Então, a Lei Rouanet permite 4%. A lei do incentivo do esporte é o que difere um pouquinho, porque, na regra geral, ela permite 2% de destinação, de doação ou de patrocínio. Então, por exemplo, uma empresa ela pode doar 4% para um projeto cultural por meio da Lei Rouanet, 2% para um projeto esportivo por meio da lei do esporte. Aqui a gente fala que não tem competitividade, tá? Ela pode fazer então, doação de 6% tranquilamente. A lei do esporte, porém, permite que essa empresa ela destine mais 2% para projetos destinados a pessoas com maior vulnerabilidade social. Claro que esse conceito de vulnerabilidade social a gente vai ter que ver na regulamentação da lei. Mas, se for para um projeto que atenda esse requisito da lei, então, a pessoa jurídica ou a pessoa pode doar 4% também para o projeto de esporte. Então, fica 2 para um projeto, vamos assim dizer, da regra geral, e 2 para um projeto de vulnerabilidade social. Mas esses dois
vamos dizer assim, que é além, né, que foge da regra geral, eles competem com os 4% da Lei Rouanet. O que que isso quer dizer? Se eu doar 4% para a lei do esporte, eu só vou poder doar 2% para a Lei Rouanet. Então, no geral, aqui juntando o nosso exemplo que nós estamos dando, Lei Rouanet e Lei do Esporte, eu posso doar 6% para os dois. Essa vai ser a regra. Somando aqui todos os incentivos, salvo da doação direta, uma pessoa jurídica ela pode doar até 10%, destinar até 10% do seu imposto de renda para projetos sociais. Aí você vai somar aqui os percentuais, vai dizer, André, não dá 10%. Não dá porque nós temos essa questão da competitividade. Então, a lei do esporte, ela compete também com a lei da reciclagem. Então, se eu doar 1% para a lei da reciclagem, eu vou poder doar 1% para a lei do esporte. E assim, esses que estão com asterisco, né, Lei Rouanet, Lei do Esporte e Lei da Reciclagem, em algum momento eles competem entre si. Os demais não competem. Então, tirando esses pontos de competição desses três segmentos, no geral, a pessoa jurídica pode doar sem nenhum problema até 10% do seu imposto de renda. A doação direta não é uma dedução do imposto de renda diretamente, é uma dedução do lucro operacional. Então, aqui eu vou reduzir a base de cálculo do imposto de renda e não destinar parte do imposto de renda para um projeto especificamente. É um pouquinho diferente contabilmente, tá? Então, tem essa diferença também. Nos acima, eu tiro parte do meu imposto de renda e destino para o projeto que eu quero incentivar. Na doação direta, eu reduzo a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, é diferente contabilmente, tá? Então, eu já sei o universo que eu estou falando, quais os incentivos, né? Quais os percentuais de incentivo, e daí vem como que eu vou recuperar, então, esse tributo que eu destinei. A Lei Rouanet é a única também que tem um pouquinho de diferença, porque nós temos dois tipos de projeto, né, na Lei Rouanet, que a gente divide, a gente fala do artigo 26 e do artigo 18 da Lei Rouanet. Do artigo 26, a lei permite que haja dedução do lucro, então eu tenho lá receita, dedução do lucro, cheguei no meu lucro real. Aí, do lucro real, eu apuro o imposto de renda devido e aí eu ainda posso deduzir do imposto de renda devido para destinar para o projeto. Então, são dois momentos que eu faço a dedução: um do lucro operacional e outro que eu excluo diretamente do imposto de renda, tá? Só que aqui eu tenho um limite de dedução, que no caso de doação é 40% do valor doado. E no caso do patrocínio, é 30% do valor do patrocínio. Então, se eu doei R$ 4.000 no meu exemplo anterior, eu só vou poder deduzir 1.600, que é 40% de 4.000, tá? E esses 1.600, ele ainda tem que estar limitado a 4% do meu imposto de renda devido. Então, aqui tem uma continha a fazer para conseguir encaixar o incentivo, a doação, o patrocínio dentro do limite que é permitido fazer a dedução. Ah, o incentivo que eu fiz foi maior do que 4% do meu imposto de renda devido. Tudo bem, você fez, só que o que exceder 4% do meu imposto de renda devido, eu não vou poder deduzir, não vai ser um incentivo, não vai ser entendido como um incentivo fiscal para a empresa, tá? Do artigo 18, a única diferença é que eu não deduzo como despesa. Eu já faço aquela continha que eu fiz, que eu dei o exemplo dos 96 mil e dos R$ 4.000. E nesse caso, em todos os casos, salvo no caso primeiro ali do artigo 26 da Lei Rouanet, eu consigo deduzir 100% do meu incentivo, sempre limitado aos percentuais de dedução que são permitidos pela legislação, né? Então, por exemplo, no caso do Pronom, eu consigo recuperar até 100% do incentivo, desde que esse 100% signifique 1% do meu imposto de renda devido, tá? Quando eu vou para doação direta, eu só faço a dedução operacional, foi como eu já disse no slide anterior. Eu não
tiro parte do meu imposto de renda e dou para o projeto. Eu reduzo a minha base de cálculo do imposto de renda. E esse valor eu posso destinar ali para a empresa. Nesse caso da doação direta, eu vou conseguir recuperar 34%. 34% porque é a alíquota do imposto de renda e da CSLL. Porque no momento que eu reduzo a base de cálculo, né, reduzo o meu lucro real, automaticamente eu também reduzo a base de cálculo não só do imposto de renda, mas também da CSLL. Então, 34% é 25 mais 9, tá? Então, essas são as formas de recuperação, que foi como eu disse, só o artigo 26 da Lei Rouanet que tem alguma coisa diferente e a doação direta. Os demais seguem todos a mesma regra de recuperação. Então, aqui, seguindo aqui o racional, né? Então, como incentivar, qual o incentivo e por que incentivar, né? Que eu acho que é muito interessante a gente falar. A gente vive num momento em que o consumidor é muito mais consciente, em que os fornecedores são muito conscientes, e o que a gente mais vê na prática, às vezes, são empresas que já fazem tudo isso, às vezes já ajudam determinadas pessoas, determinados grupos de pessoas, mas elas não positivaram isso. Não, não conseguem ainda aproveitar isso que elas já fazem, trazer isso como uma estratégia para ela. Então, a partir do momento que a empresa opta por incentivar, né, por utilizar um incentivo fiscal, é claro que esse projeto ela tem que ter ali alguma relação com o negócio da empresa, com a identidade da empresa, né? Então, isso auxilia até na estratégia de negócio das empresas que incentivam. Também aumenta, melhora a percepção do público interno e externo sobre a imagem, sobre a reputação, né, da empresa. Como eu disse hoje, os consumidores são muito atentos a isso, né? Então, gera uma reputação boa para a empresa que incentiva, né? Há um engajamento interno também da própria equipe, né, que tem um senso de pertencimento, que se orgulha daquela empresa, que faz além do que da atividade dela, né, que ajuda socialmente. Então, isso também é muito interessante. E aí acaba se criando uma vantagem competitiva em relação ali aos concorrentes que não têm essa mesma percepção do potencial dos incentivos de se utilizar um incentivo fiscal, né? E como eu disse lá também, um outro ponto muito positivo é a segurança que se tem sobre a destinação do tributo. Porque se eu tenho essa dúvida, se eu tenho esse desconforto, se eu tenho essa crítica quanto, né, e daí sem fazer nenhum juízo de valor político aqui, mas se eu tenho esse desconforto em relação, às vezes, ao que está sendo feito com o tributo, por que não escolher para onde eu vou destinar? Por que não escolher destinar para ajudar pessoas e em relação a um projeto que tenha sinergia com a minha empresa. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer, né? Vou parar de compartilhar aqui. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Não sei se eu estourei meu tempo aqui, Daniel. Se estourei, eu peço desculpa. E eu sei que às vezes é um pouquinho complexo, porque envolve questão contábil, envolve ali, tem algumas coisas de cálculo. Então, por isso que eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para responder. E também, se o Daniel depois pode compartilhar a apresentação, enfim. E espero ter auxiliado. Obrigado, Andréa. Esse é um Mas, panorama bem completo, né, e um pouco complexo até. Então, acho que aqui é um primeiro momento para quem ainda não faz incentivo, que não utiliza, empresas que nem sabiam que tinham esse direito ainda. Então, acho que a gente incentiva muito a entrar em contato com a gente, com a Andréa, com o Rogério, comigo, após esse webinar, para entender um pouco melhor como pode usar, quais são as oportunidades, etc. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o Rogério, que vai falar um pouquinho sobre a lei de reciclagem, aprofundar um pouquinho mais sobre essa lei e um comentário também sobre as leis de incentivo portuário, que fogem um pouco do nosso escopo, mas foi uma questão que já veio no momento da inscrição ali, né? Então, vou pedir também, quem tiver perguntas, para guardar para a gente falar no finzinho aí, vamos ter uns 10, 15 minutinhos para a gente trocar uma ideia, para sanar dúvidas que sejam mais pontuais. E, claro, sempre estamos à disposição para falar um pouquinho mais sobre após o evento.
Rogério, palavra com a sua. Bom dia a todos novamente. Obrigado a Daniel por coordenar esse seminário aqui sobre esse tema tão importante. Obrigado a Belga Lux, que tem sempre discussões muito atuais e obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos falar um pouquinho mais detidamente sobre a lei da reciclagem. Vocês estão vendo a minha tela? Tá chegando aqui, mas tá. Tô vendo, tô vendo. Maravilha. Bom, como já mencionado aqui pelo Daniel e pela Andrea, a gente tem um mar de possibilidades aí de uso de incentivos fiscais e muitas vezes as companhias não utilizam, não têm a cultura, né? Às vezes a cultura de incentivar, a cultura de doar é uma coisa que a gente tenta incentivar cada vez mais no Brasil. E como bem pontuou a Andrea, você tem aí essa redução da base de cálculo da contribuição social, você tem diversos efeitos benéficos, né? Isso acaba criando um ciclo virtuoso e o benefício fiscal, claro. Então, na questão da reciclagem, a lei, apesar de ser de 2021, ela só foi regulamentada em 2024 e eu quero chamar atenção para alguns outros pontos reflexos, né, que a lei pode trazer. Então, vamos lá. É a Lei 14.260 de 2021, regulamentada pelo Decreto 12.106 de 2024. O objetivo da lei da reciclagem, eu trago aqui, depois a gente vai compartilhar a apresentação, mas tem a portaria do Ministério do Meio Ambiente que disciplina em detalhes como é que funciona o projeto de subvenção para se obter os incentivos. Então, o objetivo da lei é estimular a cadeia produtiva da reciclagem. E ela não é isolada, ela também foi feita em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir de 2022, de 1º de janeiro de 2022, ela pode ser usada. Ela tem um prazo, né? E a gente espera que ele seja prorrogado. Acho que a gente tem quase certeza que esse prazo vai ser prorrogado, até pela reforma tributária, né? Que também, como eu vou explicar daqui a pouco, ela endereçou matérias referentes à reciclagem de materiais. Então, ela é destinada a pessoas físicas e a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. O mecanismo como já explicado aqui, é a dedução de imposto com apoio a projetos previamente aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Assim, para entrar um pouco no detalhe, os tipos de projeto que podem ser incentivados a capacitação, formação e assessoria técnica, intercâmbio nacional e internacional, associações comunitárias, organizações sociais. A gente sabe que tem muitas associações de pessoas físicas que praticam a reciclagem, né, que tem uma função muito importante na sociedade e que às vezes ficam meio invisíveis para nós, mas é um fator de essa economia do reuso, tem um peso gigantesco na economia e na proteção do meio ambiente. A lei pode ser usada também para incubação de microempresas, pequenas empresas, cooperativas de catadores de papel, de metal, de reciclagem, empreendimentos sociais solidários, pesquisas e estudos, né, relativos ao ciclo de vida dos produtos, a implementação e adaptação de infraestrutura física de microempresas, de pequenas empresas, de indústrias, cooperativas. Uma coisa muito importante. Às vezes temos grandes empresas que têm estrutura para reciclar, mas as micro e pequenas empresas sofrem demais, né? Às vezes elas querem reciclar, elas querem entrar nesse ciclo aí de proteção do meio ambiente, mas elas não conseguem. Então, um dos objetivos da lei é fomentar isso também em micro e pequenas empresas. Além disso, aquisição de veículos, né? Aí as questões do ativo permanente, aquisição de equipamentos, veículos, para reutilizar, beneficiar, tratar todos esses resíduos, as organizações de rede de comercialização de cadeias produtivas, o fortalecimento de participação dos catadores de materiais recicláveis na cadeia, né, como eu disse, e o desenvolvimento de novas tecnologias para agregar valor a esse trabalho de coleta dos materiais reutilizáveis e recicláveis.
Bom, a questão da dedução do percentual, as pessoas físicas podem doar até 6% do apurado na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Como bem pontuado aqui já, você tem alguns incentivos que competem, que a pessoa não pode ultrapassar esse limite, né? Como os combinados aos conselhos de criança, adolescente e idoso, o PROAC, o esporte. E no caso das pessoas jurídicas, 1% do imposto devido na apuração trimestral ou anual do imposto de renda, sem competir com os outros benefícios fiscais, como a lei do esporte. E, claro, a dedução somente se aplica ao imposto de renda da pessoa jurídica, ela não se aplica à contribuição social sobre o lucro líquido. Desculpa, tem um gato aqui, um typo no meu slide. É, como é uma contribuição, né, me perdoem se eu estiver falando óbvio, mas a gente tem no sistema tributário impostos e contribuições. Os impostos vão direto para a conta do governo, né, e basicamente, né, isso é um pouco mais complicado, mas de uma maneira básica, os impostos vão direto para a conta do governo e as contribuições são dinheiro carimbado. A contribuição social, ela vai para a Previdência e para a Assistência Social. Então, apesar de ter esse efeito benéfico na redução da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a dedução se dá somente em relação ao imposto de renda. E aqui eu trouxe, às vezes, uma dúvida muito comum é como funcionam os projetos na prática. Então, eu trouxe aqui esse diagrama de execução do projeto para mostrar um pouquinho na prática como isso funciona, né? Então, a gente tem um proponente, que é o autor da proposta, que é quem vai propor e gerir o projeto que vai ser executado. Então, o proponente faz o quê? Ele prepara o projeto, o que vai ser incentivado, que tipo de estudo vai ser feito, qual saída tecnológica vai ser buscada para que o dinheiro seja aplicado, e ele vai propor, junto ao Ministério do Meio Ambiente, a captação de recursos, geralmente esses tipos de projeto da lei da reciclagem, em torno de 90 dias, 120 dias, você já tem uma resposta, e ele vai ser responsável pela execução do projeto, por gerir esses recursos e por fazer a prestação de contas. Esses projetos são muito transparentes, você tem no site do Ministério os projetos aprovados, todo proponente tem que ter uma conta bancária específica para o projeto, aberta no banco oficial. Então, é uma coisa que você tem uma accountability um nível elevado, e você pode enxergar o resultado de onde está indo o dinheiro do imposto que você resolve utilizar para devolver à sociedade de alguma maneira direta para algum projeto que seja de seu interesse ou do seu ramo econômico, ou simplesmente por benemerência. O Ministério do Meio Ambiente, ele supervisiona, né? Ele edita a regulamentação, como ele vai ser feito, como ele vai ser executado, como vai ser feita a prestação de contas, ele analisa, aprova e acompanha os projetos. Então, você tem o proponente, o Ministério do Meio Ambiente e, por fim, os incentivadores, pessoas físicas ou jurídicas, que podem escolher que projeto eles querem aprovar e fazer o investimento financeiro e promover a dedução do imposto. Agora, essa basicamente são os contornos do incentivo fiscal da lei de incentivo à reciclagem. E agora, até em sequência, um seminário que nós fizemos recentemente sobre a reforma tributária, eu trouxe aqui uma questão um pouco mais ampla do que são incentivos, do que são os benefícios, do que são regimes diferenciados, tá? Em primeiro lugar, a reforma tributária, eu gostaria de ressaltar, que ela traz todo um regramento novo, atinente a incentivos fiscais e a relação com o meio ambiente. Então, você tem literalmente um sistema de proteção ao meio ambiente como um princípio novo do sistema tributário brasileiro. Então, você tem aí o imposto seletivo, né, que é um pouco controverso, mas ele impede para desincentivar coisas danosas ao meio ambiente, à saúde pública, e você tem aí incentivos e benefícios fiscais só serão concedidos se estiverem de acordo com a promoção de um meio ambiente saudável. E a legislação, a Lei Complementar 214, eu trouxe aqui falando sobre a lógica dos incentivos fiscais. Primeiro, eu gostaria de lembrar, antes de entrar nesse ponto, que a reciclagem, pela Lei Complementar 214, que instituiu a CBS e o IBS, ela gera um crédito presumido de CBS e IBS.
Tá? Então, as empresas que comprem de pessoas físicas, dessas cooperativas, elas vão poder também se aproveitar desses créditos presumidos, que vai 7% CBS, e ele vai subindo ano a ano até chegar a 13% no caso do IBS. Então, olha só que coisa interessante para estimular essa cadeia. Você, de um lado, pode ter a dedução do imposto de renda, apoiando esses projetos, e, do outro lado, o crédito presumido, comprando aí produtos reciclados. Claro, tem uma série de produtos que não se encaixam nisso, por exemplo, coisas de mercúrio, pneu, bateria, mas para vários tipos de resíduos sólidos, eles se aplicam. Então, para desfazer aqui uma certa dúvida que a gente viu, e logo que a gente marcou esse webinar, nós temos os incentivos fiscais e legais que hoje a gente tem dos estados, do ICMS, são coisas que ficam dentro do orçamento dos estados. Aí você tem redução de base de cálculo, incentivos não aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Esses são os incentivos ilegais que vão acabar em 2032. Temos fé que eles vão acabar de vez, né? Que desde os anos 70 a gente tem essa briga. Esses incentivos, em tese, sumirão em 2032 e o novo sistema tributário da CBS-BS não vai ter esses incentivos, tá? Os regimes aduaneiros especiais, por exemplo, drawback, trânsito, permanência, aperfeiçoamento, esses regimes, eles continuam sendo aplicados normalmente. Isso está na lei, está garantido, eles não são afetados pela reforma tributária. E alguns regimes, como que envolvem suspensão, depois transformada em alíquota zero, né, hoje aí do IPI, do PIS e COFINS, eles continuam valendo como repetro para o setor de combustíveis, o reporto para o setor de portos, o REID para investimentos em infraestrutura, você aprova o projeto também no Ministério da infraestrutura, e você pode importar bens de capital e inclusive serviços também você pode usar, e você tem a suspensão do imposto posteriormente convertida em alíquota zero, e o renaval do setor naval, isso tudo continua. Tá? E a desoneração também de bens de capital também continua, isso normalmente. Então, a lógica dos incentivos é o seguinte, a lógica é não colocar esses incentivos torná-los públicos, não ter nada escondido. Então, você aprova nos ministérios respectivos, você se utiliza disso, mas você não tem aí um desequilíbrio concorrencial. Então, só para finalizar aqui, que meu tempo já está se esgotando também, então os regimes especiais continuam, e todos esses incentivos, ou eles se darão com as leis de incentivo, diretamente via imposto de renda ou via incentivo financeiro dos governos, não são mais escondidos, e você tem na CBS e IBS a alíquota cheia, os regimes especiais, por exemplo, de alimentos, o agrícola, o de escolas, o de turismo e o regime geral, os regimes especiais e as reduções de alíquota. Então, isso não afeta os benefícios fiscais que a Andrea trouxe aqui, e, além disso, nós temos também benefícios fiscais estaduais, que não são esses benefícios escondidos, né? Como são essas reduções de base de cálculo, crédito presumido, guerra dos pontos, guerra fiscal, são incentivos à cultura, alguns incentivos estaduais, todos os estados têm, aí um mar também que a gente não trouxe aqui, porque a gente está trazendo uma visão geral, depois no futuro a gente pode até aprofundar isso, mas a lógica é essa, incentivos têm que ser controlados, transparentes, e a gente tem aí toda uma gama de incentivo que pode ser utilizada dependendo da companhia, do que ela pensa, da sua política ESG, e podendo escolher aí com transparência para onde ela quer destinar parte do seu imposto de renda. Então, obrigado, eram esses pontos que eu queria ressaltar, e estou à disposição aqui para discutir alguma coisa em detalhe e para responder as perguntas. Obrigado, Daniel. Passo a palavra de volta a você. Obrigado, Rogério. Bem interessante mesmo. A lei de reciclagem, né, é nova, então também muito importante a gente ter trazido aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais. E obrigado por esse panorama também junto da reforma tributária. Uma das perguntas que eu já ia fazer no fim era como é que fica isso em relação à reforma tributária, então você já começou a responder. Talvez a gente tenha um tempinho no fim para falar um pouco mais. E ficou para mim, para eu falar sobre a mais polêmica, né, a Lei Rouanet,
que tem uma visibilidade pública muito grande, né? Então, eu sou produtor cultural, além de conselheiro da Belgalux, e trabalho com isso há 15 anos, então vim trazer aqui um pouco do que eu tenho visto e trabalhado nos últimos 15 anos. Vocês conseguem ver minha tela? Tá aparecendo aí certinho? Beleza. Tá aparecendo. Então, Lei de Incentivo à Cultura, né, conhecido como Lei Rouanet, é a Lei 8313 de 1991. Então, acho que eu coloquei esse slide bem grande, qual que é a lei, exatamente para colocar a data dela, né, 1991, por causa dessas polêmicas que a Lei Rouanet tem atraído, né. Um breve histórico dela, acho que seria interessante, já que ela é a mais antiga delas, das leis de incentivo, acho que é interessante trazer esse histórico, até mesmo para tirar o viés político, né? Muita gente fala, isso é coisa daquele partido, isso é do meu partido é contra, enfim, estão fazendo... Não é uma coisa tão partidária quanto a gente vê por aí. A lei, na verdade, o Ministério da Cultura, né, ele é fundado, né, ele é criado pelo governo Sarney. Eu coloquei ali Tancredo Sarney, né, porque Tancredo foi eleito, mas não chegou a assumir. Em 85, o Sarney cria o Ministério da Cultura, que antes era um só com o Ministério da Educação, né, o MEC. Então, é criado o MINC. E em 1986, no ano seguinte, já foi criada a primeira lei de incentivo à cultura, que não tinha exatamente esse funcionamento, mas era muito próximo. Foi o primeiro esboço ali de como que as empresas poderiam diretamente direcionar esses recursos para projetos culturais, né? Em 1990, começa um vai e vem que a gente viu recentemente, que é se a cultura deveria ser ministério ou secretaria dentro do governo federal. Então, o Collor vai lá e diminui, né, rebaixa ali para um status de secretaria federal, mas ao mesmo tempo essa secretaria federal ainda tem um poder de articulação muito grande, e em 1991 o Sérgio Paulo Rouanet, então ministro da Cultura, propõe e aprova a Lei 8313 de incentivo à cultura, que é o que a gente conhece hoje como Lei Rouanet. O que é muito importante é que nunca, até 2024, tá, ninguém nunca falou Lei Rouanet dentro do governo. Sempre foi Lei Federal de Incentivo à Cultura, nunca foi uma coisa tão publicitária assim, né? Em 1992, o governo Itamar volta a cultura a ser uma pasta de ministério, e tem um período longo de estabilidade aí, até longo para o Brasil, claro, que a gente conhece a estabilidade brasileira, mas de 92 até 2019, no governo Bolsonaro, o ministério continuou sendo ministério quando ele é rebaixado novamente à Secretaria Especial Federal, né? Em 2023, o governo Lula 3 traz de volta a cultura para a pasta de ministério, e o próprio Ministério da Cultura abraça o nome Lei Rouanet, afinal, todo mundo já conhece por Lei Rouanet, pede autorização para a família do Sérgio Paulo Rouanet, que autoriza, então é muito recente que a Lei Rouanet é chamada de Lei Rouanet, tá? E como a gente vê aqui, existe uma transição de aí muitas décadas para que a gente chegue hoje com a mesma lei, tá? Desde 91, a lei já tem seus 30 e pouquinhos anos aí, e então isso tira um pouco esse viés político, né? Você vê que vai governo de direita, de esquerda, de centro, e a Lei Rouanet continua como um mecanismo importante de incentivo fiscal. E aí, uma das coisas também, uma das dúvidas que sempre surgem, mas a Lei Rouanet não deveria ser para isso, não deveria ser para aquilo, não deveria ser para... O artigo 1º da lei fala muito explicitamente para que serve a Lei Rouanet, né? Aqui eu vou ler junto de vocês, aqui fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, com finalidade de captar e canalizar recursos para o setor cultural, né, de modo a contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a Lei Rouanet serve para trazer cultura à população, tá? Não está dizendo sobre o tamanho do proponente, quem que deveria ter direito a esse benefício. É uma lei que realmente traz para que a população possa ter acesso à cultura, numa consciência que é papel do governo fomentar a cultura, fomentar algo que dê um sentido nacional de forma humana, né, de forma mais cultural.
Então, essa lei tem essa finalidade muito explícita, com os objetivos de formação artístico-cultural, ou seja, formar novas pessoas que possam trabalhar ou exercer esse tipo de atividade, o fomento à produção cultural e artística, então, ajudar a viabilizar os projetos culturais, a preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, ou seja, manter vivo o que aconteceu na nossa história como um todo, como povo brasileiro, o estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, ou seja, colocar, deixar explícito e claro, levar até as pessoas o que são os bens e valores culturais, e o apoio a outras atividades culturais e artísticas. Isso aqui são itens do artigo 3, tá? Então, ela não podia ser mais explícita da finalidade. Você vê aqui que não tem nenhuma referência deveria ser para projetos desse porte, ou deveria ser para... Não, a lei é bem voltada para trazer para a população de uma forma bem ampla e bem flexível. Tá? E quando eu digo população, muita gente vai direto na população carente. Não, população como um todo. Tá? É claro que a população carente é muito beneficiada por essa lei, pelos efeitos, impactos que os projetos têm, especialmente porque é uma exigência da Lei Rouanet que você tenha contrapartidas sociais, mas também é um benefício para toda a sociedade. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de projetos que são também financiados pela Lei Rouanet, para dar um pouquinho mais de materialidade, né? Eu vejo muita palestra sobre como que pode ser incentivado, como pode ser usado esse incentivo fiscal, e muitas vezes ela fica etérea ou então muito dura com foco na lei, né? Então, acho que o meu papel aqui como um palestrante sobre a Lei Rouanet é falar um pouquinho sobre quais que são os impactos reais, o que a empresa pode se beneficiar, o que a população realmente se beneficia. Aqui é uma imagem da 36ª Bienal, a gente visitou no Comitê de Cultura bem recentemente, né, o Comitê de Cultura daqui da Belga Lux. Então, esse é um projeto que mais de 90% do orçamento dele é viabilizado por Lei Rouanet. Então, e aqui no texto do slide, a Andrea já mencionou, né, então, o abatimento de imposto de forma muito reduzida aqui, né, a Andrea já detalhou um pouquinho mais, que empresas de lucro real podem abater até 4% do valor de imposto de renda, e pessoas físicas com declaração completa podem abater até 6% do valor de imposto de renda. Então, você faz um aporte em 2025 e o seu abatimento de imposto é realizado no ano de 2025, 2026, tá? Isso é uma dúvida também que acontece frequentemente. Quando que esse dinheiro entra de volta? Quando que eu tenho direito a realizar esse incentivo? É no ano fiscal que você termina esse ano fiscal e logo em seguida você já tem direito a esse benefício. Uma coisa que eu não coloquei aqui na apresentação e que a André lembrou muito bem, existe a diferenciação entre artigo 18 e artigo 26. Isso é uma parte que raramente para o empresariado chega. Raramente chega porque pouquíssimos projetos são aprovados no artigo 26, que é esse que tem um abatimento parcial, só que você pode colocar na sua base de cálculo de imposto, né? A maioria vai ser em artigo 18. É uma coisa que é interessante o patrocinador verificar, mas é muito raro que chegue para você. A diferença também, muito brevemente explicada, é que o artigo 18 é para o objeto cultural de fato. Então, se você vai fazer um livro, se você vai fazer um show de música clássica, se você vai fazer um museu, isso, em linhas gerais, é o artigo 18. O artigo 26 são atividades que têm cunho cultural, mas que não são exatamente a cultura. Não é exatamente fazer uma obra ou uma exposição, mas sim fazer um festival, fazer algo que seja ligado à cultura, seja do setor cultural, mas não seja um objeto cultural de fato, tá? Isso em muitas linhas gerais, podemos debater, posso explicar em mais detalhes mais para frente, tá? Então, o primeiro passo do patrocínio, acho que é interessante colocar aqui, é você encontrar um projeto, especialmente o cultural, que tem essa visibilidade, esse aspecto público, né, muito grande, e encontrar um projeto. Aqui eu coloquei 2 projetos que são apoiados pela Belga Lux, que tem a ver com a cultura da Bélgica, que são Bélgica e Brasil na cultura, são uma série de livros sobre as relações culturais da Bélgica e do Brasil,
E o Belga Fest, que é um festival da cultura da Bélgica, realizado no Rio de Janeiro, deve realizar a primeira edição em breve. Então, encontrar o seu projeto. Claro que esses são dois, mas tem muitos por aí, como eu falei já, tem a Bienal, tem, enfim, projetos de grande porte que a gente vê muito, né? Quando você escolhe o seu projeto, que você gostaria de ser patrocinado, você pede alguns documentos, algumas informações pro realizador do projeto. Então, normalmente o que se pede é o Diário Oficial da União, que é o documento que realmente mostra que é oficializado, que esse projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, a conta captação, que é uma conta especial feita no Banco do Brasil, que o proponente não tem acesso, o produtor cultural não tem acesso a essa conta diretamente. Essa conta é feita pelo Ministério para que ele consiga controlar de fato o que está entrando. O Ministério da Cultura e o Ministério da Fazenda têm uma comunicação rápida ali, então, no momento que você deposita o dinheiro nessa conta, já está garantido o seu patrocínio, tá? o seu abatimento de imposto. Tá? Os depósitos normalmente são realizados por TED, né, uma exigência para que seja identificado, para que tenha todo um parâmetro que o Ministério possa ver, e não é possível depositar por PIX, tá? Não existe PIX para incentivo fiscal. Isso é importante dizer. Essa é uma imagem da USESP também, que é outro projeto que utiliza a Lei Rouanet. E na sua declaração, o governo, como eu mencionei antes, o benefício é abatido, você realiza esse ano, ele é abatido no ano seguinte. Para pessoas físicas que declaram no GovBR, ele já está até inserido no sistema quando você vai incluir na sua declaração, então é só você apertar ali para confirmar. Essa é uma exposição essa é uma imagem de uma exposição que eu fui colaborador, que é a exposição da NASA no Brasil. Ela começou em São Paulo em 2022 e depois, hoje em dia, está exposta em Balneário Camboriú e em mais uma cidade no sul, eu não tenho certeza qual que é. E quando você realiza o seu patrocínio, uma coisa que não é obrigatória, mas é interessante você ter, é o seu recibo de mecenato, tá? Essa é a carinha dele aqui, o modelo de como ele é feito. Então, tem os seus dados, tem os dados do patrocinador, tem os dados do proponente, né, de quem realiza o projeto. E é um documento que você guarda ali por 5 anos, caso alguém peça, mas é muito raro também pedirem. E aí, acho que eu vou até pular essa parte, porque eu já estou com o tempo estourado aqui, mas a Andrea falou bem já, mas são alguns benefícios que a gente tem aqui sobre o que você tem realizando o incentivo fiscal, colocando dinheiro, né, num projeto cultural. Então, um pouco mais de materialidade aqui, tem por exemplo, na entrada da Pinacoteca, você tem uma régua de patrocinadores aqui que fica mostrando na bilheteria. Então, toda pessoa que entra no museu vai ver o seu logo, né? Num catálogo de exposição de arte, esse é o catálogo do Panorama do MAN, que é uma exposição que acontece a cada 2 anos no Museu de Arte Moderna daqui de São Paulo, tem aqui uma régua de patrocinadores. Esse aqui foi de quando eu levei a Ambev para lá para patrocinar essa exposição. Algumas outras também, um setor educativo aqui, né? Então, atividades educativas que aconteceram durante o Space Adventure, e do lado direito aqui, atividades educativas aqui no MAN de São Paulo, do Rio de Janeiro. E esses benefícios anteriores estão até previstos em lei, eles são fáceis de você de realizar, e quase todo proponente realiza ele, assim, é muito raro você ver algum projeto que não realiza. E tem alguns benefícios possíveis também. Quando a gente fez a Space Adventure aqui em São Paulo, o Santander patrocinou, você pode até ver um pouquinho do logo dele aqui atrás. A gente realizou um seminário com o Charles Duke, que é um astronauta, uma das poucas pessoas a pisarem na Lua. Então, era um cara que, já que ele vinha para a exposição, já que ele vinha para a abertura, vamos fazer uma palestra com ele. E aí o Santander também teve jantares que eram bem restritos. Então, a gama de benefícios é bem ampla para você realizar aqui, né? Não é apenas aquilo que a gente vê, mas também tem outras possibilidades que partem de negociações com quem está executando o projeto. Então, é isso. Deixo meus contatos aqui também. Claro que podemos compartilhar as apresentações. E eu gostaria de saber se existem dúvidas aqui. Já vi que o Bajara está com a câmera aberta aqui. Se tiverem perguntas, também podem colocar aqui no chat, ou então abrir sua câmera e falar. O Bajara está com a câmera aberta, vai perguntar? Não, só para
Bom, parabéns aí a todos os palestrantes, parabéns aí para você, pela organização. Foi ótimo, não. Por mim, só abrir a câmera aqui para mostrar um pouquinho que eu estava aqui ouvindo tudo. Maravilha, obrigado. Ó, tem uma pergunta aqui para a Andrea, do Edson. Gostaria de saber um pouco mais sobre a porcentagem de recuperação que foi mostrada no slide. Você Bom, tem fácil aí, Andrea, as tenho porcentagens sim, que a gente tem? tenho sim. Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Então, já estão Andrea, vendo? estamos vendo isso, então. Tá. É, a porcentagem de recuperação, o Edson, né, que perguntou, né? Isso. Edson, o percentual de recuperação são essa coluna recuperação fiscal. Salvo a lei Rouanet, tá? Que é do artigo 26, que, como o Daniel disse, é aquele que incentiva projetos que não são diretamente culturais, mas que têm algum envolvimento com a cultura, que a gente não consegue recuperar 100%. A gente recupera, no caso da doação, 74% do valor destinado ao projeto, e no caso do patrocínio, 64% do valor destinado ao projeto. Por que que a gente não consegue recuperar 100? Porque eu não posso deduzir 100, né? Eu posso deduzir só um percentual. Então, fazendo a conta aqui, a gente chega a esse percentual de recuperação. Para os demais, por exemplo, mesmo na Lei Rouanet, do artigo 18, e a Lei do Esporte, todos os outros incentivos, eu consigo recuperar 100%. Então, se eu pegar aqui a Lei do Esporte, por exemplo, e eu destinar R$ 4.000 para o projeto, que foi o exemplo que eu dei, você vai recuperar esses R$ 4.000. Por quê? Voltando lá no exemplo que eu dei de uma empresa que apurou R$ 100.000 de pagar de imposto, ela vai pagar para a Receita Federal 96 mil. E 4.000 ela vai destinar para o projeto. Então, a recuperação que a gente fala é essa destinação dos 4.000 diretamente para o projeto, tá? Você não vai pagar esse valor para a Receita Federal. Então, essa é a recuperação de 100% do tributo destinado que a gente fala. No caso da doação direta, como não há uma dedução direta do imposto de renda, mas apenas a redução da base de cálculo, você recupera 34%, porque você reduz a tua base de cálculo do imposto de renda em 34%, que é 25% da alíquota da 25% da alíquota do imposto de renda, mais 9% da alíquota da CSLL. Então, por isso que quando a gente pensa na Lei Rouanet, que como nós dissemos é a mais, né, conhecida, a maioria das empresas optam por incentivar projetos aprovados do artigo 18, porque daí há essa recuperação de 100% do imposto de renda destinado ao projeto. Daí eu não sei se E foi você, claro, se você quer fazer alguma complementação, Daniel. e você mencionou que o máximo de imposto possível abatido é 10% somando essas leis todas, né? E- Depende da interação com elas ali, algumas Exato. competem entre si. Exato. Então, você 10% do imposto de renda devido. Então, Uhum. apurei o lucro real, calculei o meu imposto de renda. Até 10% desse imposto de renda você pode destinar para o projeto, para os projetos sociais ali pertinentes a cada segmento, né, que nós vimos. E aí você vai pagar, então, vamos dizer, se fazendo a conta, 90% do imposto de renda devido e 10% você destina. E daí você fala, essa recuperação como é? É nos ganhos, né, que a empresa. E até uma coisa que eu esqueci de falar, a pessoa física, né? Eu falei, foquei muito na pessoa jurídica, mas a pessoa física, ela pode chegar até 9% de destinação. Então, os ganhos, principalmente para a pessoa jurídica, são aqueles que nós dissemos, né? De questão de exposição de marca, de ganho de visibilidade, enfim. Então, é aí que ela. É quase que é um marketing, né, Daniel? Que ela utiliza esse dinheiro para fazer de uma forma diferente e ainda aproveita para ajudar outras pessoas. É. O,
eu só uma desculpa aí, como a gente atrasou uns minutinhos, eu vou prorrogar um pouquinho essa parte de perguntas e respostas aqui, que acho que é mais interessante. Tem alguns incentivos também, só complementando, que podem ser feitos no ato da declaração do imposto de renda de pessoa física. Não tenho certeza sobre pessoa jurídica, mas no ato da declaração de pessoa física, você pode realizar incentivo voltados à saúde. Eles são com alíquotas menores, mas se você olhar no seu imposto de renda ali também, você vai ver que tem essa possibilidade, tá? Isso, se você me permite um complemento, é muito interessante de falar, né, Daniel? Porque a pessoa física, principalmente, ela fala, tá, eu vou incentivar, mas eu vou ter esse retorno só no ano que vem, quando eu for entregar a minha declaração de imposto de renda. Então, por isso que para alguns incentivos você pode fazer no ato da declaração do imposto de renda, porque daí você não tem esse gap financeiro, vamos assim dizer, né? Então, você já declara, já faz a destinação e você não tem, vamos dizer assim, que tirar do bolso antes de fazer a declaração do imposto de renda. Então, muito bem lembrado isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão? Bom dia, estamos escutando? Bom dia, Diogo. Estamos Primeiro escutando. prazer aí, é a primeira vez que eu falo em um evento da Belga Lux, fiquei associado há pouco tempo, fui indicado pelo Henrique Bem-vindo. Rabelo aqui de Minas, né? Bem-vindo, Diogo. Eu queria, na verdade, até assim, me colocar uma conversa posterior, não sei se é o trabalho de vocês aí, Daniel, mas eu estou com uma demanda nessa parte de Lei Rouanet com um grande escritor aqui, e ele, né, já, diferente de muita gente, ele já consegue tocar sozinho, nunca mexeu com isso, e aí ele é um cliente meu que veio pedindo essa dúvida, como que a gente faz para fazer, né, um projeto de Lei Rouanet, aí depois talvez a gente trocar contato aí e colocar isso em prática. Legal, Diogo. Você fez sua inscrição lá no formulário? E sim, meu nome está lá. Maravilha. Então, eu pego o seu contato e a gente conversa um pouco melhor depois sobre isso. Perfeito, Bom, obrigado, e viu? bem-vindo ao Belga Lux. Obrigado, obrigado. Pessoal, não queria estender muito, mas se vocês tiverem mais perguntas, mais comentários aí, e podemos aproveitar. A gente vai compartilhar também as apresentações. Se não tiverem mais perguntas, acho que a gente pode encerrar. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Estou vendo que o pessoal está saindo também meio rápido, então acho que já deu horário aí. Todo mundo está pensando na próxima reunião. Então, agradeço muito a presença e o conteúdo. Andréia, Rogério, muito obrigado por participarem e colaborarem com esse webinar. E obrigado a todos que participaram aqui. Espero Só que aproveitando. isso renda uma eficiência melhor aí para a tributária de todas as empresas que a gente tem associadas. Rogério, Andréia, vocês querem umas últimas considerações? Rogério? Obrigado, foi ótimo e a gente está à disposição. É um tema que a gente pode revisitar aí, porque ele tem vários desdobramentos e muito obrigado a Belga Lux aí pelo espaço. Andréia? Bom, eu também agradeço, Daniel, agradeço, Rogério, agradeço pelo espaço, agradeço a todos que ficaram aqui conosco e eu também fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Realmente é bem complexo o cálculo, entender todas essas questões, então estou à disposição e espero ter auxiliado a todos. Obrigado a todos. Bom E, dia. Daniel, se me permite, só o último Opa, recado. claro. Nós temos só fazer a convite também para o próximo evento. A gente vai ter o evento do Comitê de Sustentabilidade na quinta-feira, agora, dia 25, a partir das 5h30 presencial, a partir das 6 online, com o pessoal da Abrasol, falando um pouquinho aí sobre questões de baterias e tudo. Então, quem tiver oportunidade, por favor, se inscreva, tanto online quanto presencial. Tá? Muito obrigado e parabéns a todos pelo webinar. Obrigado pelo lembrete aí. Bajara, tomara que a gente veja mais pessoas lá na quinta-feira, no evento de sustentabilidade também. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Tchau. Ótimo dia. Ótimo dia. Bom dia. Tchau. Bom dia, tchau, tchau.